Muitíssimo boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas à terceira live com convidados e a quarta live desse nosso congresso, o Retorno à Verdade. Sejam todos muito bem-vindos. Já percorremos um caminho muito interessante até aqui, né? Vamos fazer um pequeno apanhado daquilo que a gente já tratou até chegar à live de hoje à noite, né? Conhecemos um pouquinho de quem é o Alan, a minha conversão e como que eu me encontrei com a verdade. Aí no domingo nós conversamos com o Luca, né? Naquela live que vocês amaram, né? Que levou vocês à loucura, que chegamos a mais de 450 pessoas ao vivo se mantendo por 1 hora aqui conosco, né? Onde falamos a realidade dos grupos de jovens, onde falamos a realidade da catequese, etc. E ontem nós tivemos um grande apanhado histórico do que é a catequese, como que a catequese foi fundamental, o primeiro anúncio na igreja primitiva, no tempo patrístico. Falamos sobre a teologia escolástica, falamos sobre a reforma protestante, enfim, falamos várias coisas juntamente com o padre Lucas. E hoje à noite, certo? Hoje à noite receberemos aqui, certo? Receberemos aqui um grande expoente da história, dos professores de história, principalmente quando se fala da questão católica, que é o professor Edmilson Cruz, com cursos e posts assim que nos ajudam a compreender melhor a história da nossa fé, a história da nossa igreja, e assim podermos defender a nossa fé em cursos pré-vestibulares, faculdades, etc. Então, estamos aqui só aguardando o professor Edmilson chegar por aqui e nós já iniciaremos a nossa live. Vamos lá. Vou dar aqui o professor Edmilson chegar e já iniciamos tocando fogo na live. Então eu vou pedir para vocês uma coisa, vocês compartilhem a live, certo? Vocês compartilhem a live para que possa chegar a tantas outras pessoas, para que outras pessoas possam se encontrar com essa verdade, possam ter acesso a esse conteúdo que nós vamos passar hoje a respeito da teologia da libertação. Ou melhor, a ideologia da libertação, que é um grande câncer dentro da nossa igreja, né, que sofreu uma grande metástase ao longo desses anos, né, que destruiu e desestruturou muita coisa que nós agora, leigos e alguns sacerdotes, estão lutando, né, para, digamos assim, reestruturar e levar as pessoas a se reencontrarem com a verdade, essa verdade que foi maquiada, essa verdade que foi usurpada, essa verdade que foi escondida por muito tempo por conta da teologia da libertação, certo? Vamos só esperar aqui o professor Edmilson, que logo, logo está chegando aí. Vamos lá. Mas contem para mim aí nos comentários o que vocês estão achando o que vocês estão achando do congresso. Está sendo útil para vocês? O que vocês já aprenderam? Qual foi a live que vocês mais gostaram até então? Me contem aí nos comentários enquanto a gente aguarda o professor Edmilson Cruz chegar por aí. Me contem mais, eu quero saber de vocês. Grande irmão Jonatas Argiles está por aí. Alan, você acha que a teologia da libertação se infiltrou muito na ordem dos freis capuchinhos menores? Olha, acredito que sim, né? Infelizmente. Mas não é uma exclusividade, não é uma exclusividade dos franciscanos, né? O pessoal está falando que está sendo incrível, de muito aprendizado, gostei de todas, o congresso é brabo, o professor sabe entrar na live e vai ver que está desesperado lá, acredito que sabe, o professor está sempre fazendo live, vamos só esperar ele aí. Cada etapa de aprendizado
A live com o Luca foi demais. Tá incrível. Infelizmente assisti apenas ontem, mas estava muito boa a live. Eu tô esperando a PJ entrar. Eu ouvia o professor Edmilson falar por 20 horas seguidas. O cara é fera. Eu também. Certamente. Vamos só aguardar ele chegar aí. Mor! Mor! Tô tentando chamar a Tícia não me escuta. E o curso, por enquanto, só para quem estava lá no pré-lançamento, está curtindo o curso. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Daqui a pouco, ou daqui a alguns dias, a gente fala mais sobre o curso. Tis! Ei, a Tis não está me ouvindo de jeito nenhum. Alguém manda uma mensagem para a Tis aí, por favor. Eu quero ver se eu pego o meu computador para mandar uma mensagem pro professor. Tá uma benção. Pastoral da Juventude, venha com essa aventura com a gente. Uma pancada. Estava conversando com o Edmilson agora, deve estar entrando. Estou aprendendo muito, extremamente agradecido, é cada tapa na cara, show, pessoal, que bom que vocês estão gostando do nosso congresso. Primeira experiência com o professor Edmilson, que seja inesquecível como outros estão se fazendo. Eu tenho certeza que será incrível. Gostaria de assistir as duas primeiras, infelizmente perdi. Você vai poder reassistir daqui a pouco, quem sabe. O curso está incrível, ó, temos alunos aí, ó. A Isa fala que o curso está incrível, a Nívia, que o curso está muito bom. Que bom que os alunos estão por aí. São aqueles que fazem a credibilidade do curso aumentar ainda mais, né, pessoal? Enfim, vamos lá. Me contem mais o que vocês estão achando do congresso, né? Quais são as expectativas para a live de hoje? O que vocês estão esperando? Vamos lá. O congresso está perfeito. O Luca tem curso também. Vamos de spoiler. Spoiler é só daquele nosso grupo lá, gente. Fora isso. A artista está secando o cabelo, por isso que ela não está me ouvindo. Alan, conta dos spoilers pra gente. Não agora, gente. Não agora. Pergunta dos stories, não. Ó, o professor Edmilson entrou aí. Agora a chapa vai esquentar, pessoal. Vamos lá, vamos falar de teologia da libertação e aprender muito na noite de hoje. E aí, meu irmão, tudo certo? E aí, meu amigo, como é que estamos? Tudo bem? Desculpa o atraso. Grande felicidade. Tu não viu as minhas, Sem problema. minhas mensagens ali, que eu ia atrasar uns 2 minutinhos, que eu tava terminando de botar não vi... a mais nova para dormir, mas tranquilo. Quem tem filho passa por essas, nem esquenta. A gente estava aqui conversando com o pessoal tá falando da expectativa dessa aula que tu vai dar pra gente aí, professor. Que bom, uma honra estar contigo aí, participando desse congresso. É uma alegria imensa, fico muito feliz, tenho um apreço muito grande ao Alan aí, que deu um apoio muito grande quando eu perdi minha conta. E é um dever aí estar também ajudando e partilhando aqui um pouco do conhecimento com vocês sobre esse tema que é muito importante, que é a catequese, que infelizmente, como tantas outras coisas, foi nos roubada, né? A gente olha para trás e vê assim, pô, a escola fez um estrago na gente, eu não sei matemática, eu não sei português, eu não sei história, eu não sei geografia, tem que fazer tudo de novo. Daí tu olha a catequese também, tu tem que fazer tudo de novo. Hoje eu fui almoçar com a Tícia, a gente foi no Subway, e aí tem aqueles papeizinhos que eles enrolam o hambúrguer, né? Eu falei, papel manteiga. Eu me lembro que pediam na escola, a Tícia falou, é assim pra desenhar mapa. E eu falei, isso aí serviu pra alguma coisa na tua vida? Eu perguntei pra ela. Não. Então, essa é um pouco da questão, isso envolve também a catequese, quando a gente fala de jogral e essas coisinhas todas que a gente passa por aí. Mas acho que não precisamos de muitas apresentações, todo mundo já conhece o professor Edmilson Cruz, quem não conhece está perdendo tempo, tem que ir lá no perfil dele, seguir, se inscrever nos cursos, conhecer, porque é muito conteúdo de qualidade. Mas, professor, vamos direto ao ponto que
quando a gente fala, até botei um vermelhinho ali, não é nem por conta do Inter, é só para deixar esse tom meio que escabroso aí do Teologia da Libertação. Professor, eu queria te perguntar, antes de mais nada, o que é a Teologia da Libertação? Né? Eu ouço muito falar que existem duas vertentes, uma de quando foi o seu nascimento, lá nos no sínodos de Medellín e Puebla, e aquilo que chegou até aqui no Brasil, né, que foi duramente, na América Latina como um todo, que foi duramente criticado por Bento XVI, na época Cardeal Ratzinger e São João Paulo II. O que é essa teologia da libertação? Essa pergunta aí já dá uma live, a gente só ficar falando sobre o que é a teologia da libertação, né? O que acontece? A teologia da libertação, esse nome é um nome popular, é um nome de marketing, para se espalhar. A teologia da libertação foi um nome criado com o objetivo de fazer com que essas ideias se dissimulassem no interior da igreja, principalmente com uma cara de caridade, como se isso fosse uma caridade. Só que o nome correto da teologia da libertação deveria ser teologia crítica. É isso que é a teologia da libertação. Ela é uma teologia crítica. Para quem não conhece filosofia, essa palavra crítica, ela vem da filosofia crítica. A filosofia crítica, ela se desenvolve com a escola de Frankfurt, a partir da década de 20, final da década de 20, início de 30, né? 1920, início de 1930. Durante esse período histórico, o marxismo, ele passou por uma reformulação. Nesse período, quem estava no poder na União Soviética era Stalin, e tinha um alemão e aí os marxistas fizeram um congresso. Imagina um congresso como esse aí, Alan, só que presencial. Fizeram um congresso para discutir o marxismo. E teve uma palestra, a primeira, que foi, agora não me recordo do primeiro nome dele, que é o Horkheimer. Ele só fez essa palestra. Nessa palestra, ele falou que o marxismo ele precisava passar por uma reforma, porque antes de nós instaurarmos uma revolução marxista, nós precisamos criar uma mentalidade revolucionária. Ele só deu essa palestra, o Congresso terminou. Imagina, chamaram todos os marxistas do mundo, ele só deu uma palestra, o Congresso terminou. Nesse congresso tinha um argentino rico, filho de pais capitalistas, Felix Weil, e esse cara financiou um instituto de pesquisas marxistas na Alemanha, chamado Escola de Frankfurt. Nesta Escola de Frankfurt, então, começaram a se desenvolver várias filosofias críticas para destruir o pensamento racional e lógico que existia no Ocidente ainda, naquele tempo. Então começaram a se desenvolver uma filosofia crítica, que diz que você sempre tem que criticar, uma filosofia desconstrucionista, uma filosofia estruturalista, uma filosofia que começa a dizer que não existe verdade, que tudo é símbolo, que tudo é subjetivo, e que isso vai gerando... eu não vou falar sobre isso aqui somente, porque tem outras coisas para a gente comentar, mas em resumo, dessa escola de Frankfurt saiu coisas como hoje nós temos aí Foucault, Bourdieu, que defendem que tudo é símbolo, que tudo é linguagem, que na verdade não existe verdade. Tudo é linguagem. Tudo ele é mudado. E o que acontece? Essa filosofia crítica, ela entra dentro da teologia. Por quê? Porque um dos membros da Escola de Frankfurt, e droga, eu esqueci o nome dele agora. Se eu lembrar, eu vou comentar. Ele era
amigo de um teólogo chamado Johann Metzen, um teólogo alemão também. Esse Johann Metzen, ele era aluno de um outro teólogo, um péssimo teólogo, mas que infelizmente foi muito ouvido durante o período do Concílio Vaticano II, que é Karl Rahner. Esse teólogo, ele pega essa teologia crítica, essa filosofia crítica, e aplica dentro de uma visão pastoral da igreja. E a partir daí, então, ele começa a desenvolver uma certa teologia política. Um dos alunos do Johann Metzen era Gustavo Gutierrez, o peruano, que escreve o primeiro livro chamado Teologia da Libertação, aonde Teologia da Libertação só está no título do livro. Em nenhuma outra parte do livro você encontra isso, mas você encontra os fundamentos filosóficos, teológicos e históricos que ele cria da cabeça dele, da maluquice da cabeça dele, e que ele coloca dentro do livro isso aí, para fundamentar essa teologia crítica. Então, a teologia da libertação é isso. É uma teologia que só tem um objetivo. Destruir toda a tradição da igreja. Exatamente isso. Destruir toda a tradição da igreja. Destruir todos os dogmas da igreja. E destruir as Sagradas Escrituras. Não existe teologia da libertação boa. Teologia da libertação, na verdade, se chama teologia crítica. E o objetivo é implodir a igreja, para que a igreja tenha uma mentalidade revolucionária e dessa maneira, quando acontecer a revolução, a igreja apoie a revolução. Sem precisar botar arma na cabeça de padre, sem precisar prender bispo, sem precisar matar católico, como ocorreu na União Soviética, como ocorreu na Alemanha, como ocorreu na China, ainda ocorre na China, como ocorreu no México. No México, na verdade, não era teologia de libertação, eram os maçons, mas como ocorreu em Cuba, tá entendendo? Então, a teologia da libertação é isso. Infelizmente, as pessoas elas acabam achando que a teologia da libertação tem alguma, inclusive os padres, os bispos, a maioria deles, mas assim, 90% desses padres que optam pela teologia da libertação desconhecem isso que eu estou falando porque nunca leram um livro desses caras, nunca leram um livro do Gustavo Gutierrez, nunca leram um livro do Hugo Asman, um gaúcho aqui, que hoje nem é mais católico, mas que foi um dos responsáveis pela formação epistemológica da teologia da libertação. Nunca leram isso, eles ficaram lendo essas cartilhas de propaganda que se tem por aí, como se a teologia da libertação ela ajudasse o pobre. A teologia da libertação está, desculpe a palavra, mas é isso mesmo que está acontecendo. Ela está cagando para o pobre. Ela está nem aí para o pobre. O pobre é apenas um instrumento para realizar a teologia crítica. É apenas um slogan para eles poderem destruir a igreja. Porque o que a teologia da libertação faz? Ela reformula a maneira que você lê as Sagradas Escrituras. Jesus deixa de ser uma pessoa divina e passa a ser um agente político, por exemplo. Ela desconstrói os dogmas da igreja, quando ela diz que os dogmas eles são apenas momentâneos. Porque a gente não tem que estudar o dogma, a gente tem que estudar o seu contexto histórico. Então, antigamente, era pecado fazer sexo antes do casamento. Hoje não é mais. Hoje nós estamos em uma outra sociedade. Então ela destrói os dogmas, ela destrói a tradição, ela destrói as Sagradas Escrituras. Isso é a teologia da libertação. Enfim, então
Em Claro. suma, seria E isso. quando a gente puxa assim um pouco mais agora pro lado religioso, obviamente, essa live toda passa por isso. Quando tu fala em destruir os dogmas da igreja, a gente precisa fazer aqui um parênteses para que o pessoal entenda uma coisa. Quando um católico conscientemente nega um dogma da igreja, ele se torna herege. Quando se nega praticamente todos os dogmas da igreja, como a teologia da libertação busca fazer, se torna uma macro-heresia. E quando a gente passa a compreender a questão herética, o que é uma heresia, a gente passa a entender que toda heresia ela tem um núcleo de verdade. Qual que é o núcleo de verdade da heresia da libertação? Existe desigualdade social na América Latina. Foi nesse sentido que foram chamados os sínodos de Puebla e de Medellín, né, onde, né, se deixou clara a questão da opção preferencial pelos pobres. Mas nesse contexto entra esse que tu citas, né, o Gustavo Gutierrez, em que ele fala, principalmente algo muito grave, que é nada foge ao empenho político. Então a fé católica, ela passa a se tornar na mente desse teólogo da libertação, ideólogo da libertação, né, que ele se torna algo que se retira, como tu falaste muito bem, a questão do transcendental e se coloca um Jesus histórico, social e político. E quando a gente faz uma comparação, eu costumo falar que o primeiro teólogo da libertação não foi Gustavo Gutierrez, foi Judas. Foi Judas. Por quê? Porque se a gente passa a analisar qual que era o pensamento de Judas a respeito do messianismo de Jesus e a gente passa e faz um comparativo breve com o que a teologia da libertação faz hoje, é exatamente isso. É enxergar Jesus como um líder político que vai retirar as pessoas, um revolucionário político que vai retirar o povo de Israel da opressão romana, e hoje você vê a opressão do capitalismo, por exemplo, como eles falam, né? E nesse paralelo, a teologia da libertação e Judas andam de mãos dadas, inclusive ao trair Jesus, professor. Exatamente, exatamente. As conferências de Medellín e Puebla, elas ocorreram por conta do Concílio Vaticano II e das adaptações pastorais que iriam realizar dos documentos do concílio. Então, o que ocorre é que os bispos eles tinham conselheiros e esses conselheiros seguiam toda a linha da teologia da libertação. Parece que, de alguma maneira, eles já tinham preparado o negócio para chegar e apresentar, e aquilo foi aplicado, infelizmente. Infelizmente. Os bons bispos foram coagidos e os maus bispos acabaram adotando essa postura. Teve aqui uma menina chamada Caroline, que fez uma pergunta: podemos chamar essa teologia da libertação como nova igreja? Uma frase utilizada hoje em dia pelas pessoas em dizer que existe uma nova igreja, como se fosse uma igreja moderna? Sim, podemos, porque o que está ocorrendo na Alemanha hoje, por exemplo, é a criação de uma nova igreja. A Alemanha não é mais igreja católica. Ela não é igreja católica apostólica romana. Não sei o que é, mas não é isso. Por mais que eles digam e acham que são. Então a teologia da libertação ela vem nesse sentido. Ela quer criar uma revolução interna dentro da igreja. Só que não tem como a gente entender teologia da libertação sem entender marxismo. Por isso que eu indico a todo mundo que não conhece isso a fazer um curso introdutório, mas que é fundamental para você entender, que é o curso do Padre Paulo Ricardo, Marxismo Cultural. Assista esse curso, você vai entender ali já a ideia da filosofia marxista e como que isso está interno dentro da teologia, porque a teologia ela acaba sempre recebendo a influência de uma filosofia. E uma das coisas que nenhum padre aqui, nenhum bispo daquele tempo seguiu foi o Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II dizia que a filosofia que deveria ser ensinada dentro dos seminários era a filosofia tomista, que Santo Tomás estava sendo declarado ali o filósofo do período do século XX da Igreja.
Sim, só que ninguém ouve Santo Tomás. Eles o quê? Vão ouvir Karl Rahner, Johann Metzen, Hugo Asman. Aí vem os mais populares aí, Frei Beto, Leonardo Boff, esses caras malucos, que infelizmente querem destruir a igreja. Esses homens, eles querem destruir a igreja, porque eles acham que a igreja realmente precisa ser destruída, precisa ser alterada. A mesma mentalidade revolucionária de Lutero. Então, hoje, essa crise de fé que nós vivemos aqui no mundo, né? Aqui na América, basicamente, esse problema de nós não termos padres que deem boas confissões, infelizmente, bispos que tenham coragem de defender a fé, que acabam por pressões políticas mudando de opinião, ou que têm outros pensamentos. Tudo isso foi fruto já dessa formação que vem aí 50 anos já ocorrendo internamente. Então, a teologia da libertação é algo que existe, está muito presente, nunca deixou de existir dentro da igreja. Bento XVI, na época Cardeal Ratzinger, João Paulo II fizeram de tudo para destruí-la, mas infelizmente não conseguiram. Ela só ficou mais escondida, ela ficou na surdina, ela entrou de maneira clandestina. Só que a gente vê hoje, como o caso da campanha da fraternidade desse ano, aquilo se escancarou novamente. E você vê que o que é muito interessante da campanha da fraternidade desse ano é que você não viu lá pobre, mas você viu ecologia, você viu feminismo, você viu LGBTQ+. Ou seja, o pobre ele foi substituído. Por quê? Porque o pobre não é nada. Da mesma forma que a ecologia não é nada, da mesma forma que o feminismo não é nada, da mesma forma que LGBTQ+, não é nada. É apenas um artifício para a revolução, é apenas um slogan. Da mesma forma, da mesmíssima forma que o marxismo faz isso como uma revolução sexual, nós estamos vendo a teologia da libertação seguindo a mesma linha de ação. Então as coisas elas não ocorrem de maneira à toa. Elas não foi por acaso que aquilo aconteceu. Aquilo está seguindo uma cartilha, uma orientação. Aquelas pessoas elas não pensam por si só. Elas seguem uma corrente de ideias, elas seguem uma vertente de pensamento que as induziu a tomar aquela ação. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. E o tempo que nós estamos vivendo atualmente, de um protagonismo leigo, esse é o tempo que Deus espera de nós. Isso, que a gente entenda isso, para que a gente proteja os nossos. Proteja quem está perto de nós, nossos, grupo de jovens, nossos catequizandos, nossos filhos, nossos pais, enfim, aquelas pessoas que estão próximas de nós, que a gente possa mostrar a verdade a elas. E até para isso que a gente tem a internet, né? Ela vem muito pro mal, obviamente, tem muita coisa ruim que está aí, mas se nós estamos hoje aqui, estamos também fazendo bem, né? Esse retorno à verdade. E professor, quando a gente fala da questão dessa inserção quase que por baixo dos panos, realmente é um grande silêncio. Você não vê, por exemplo, a CNBB, né, colocar um cartaz, Semana da Teologia da Libertação. Não vai fazer. Muda o nome. E quando a gente vê isso, quais são os tipos de movimento apoiados pela CNBB? A gente vê a Pastoral da Juventude. Você abre a página da Pastoral da Juventude e não difere em nada de uma ONG abortista, de uma ONG feminista. Você abre, por exemplo, a página de uma comunidade eclesial de base, não difere em nada de um movimento progressista, que vai
de encontro, né? Quando a gente fala de encontro, que se separa realmente daquilo que é a fé católica. E eu pergunto como que isso, na sua opinião, e também como católico, porque precisou de catequese um dia, como que tu se deparasse, como que tu te deparou com isso na tua catequese e como que tu conseguiu vencer isso? Porque, obviamente, nós católicos que, principalmente no Rio Grande do Sul, né, professor? A gente que é do Rio Grande do Sul, a gente sabe muito bem como é que funciona a teologia da libertação. Como que foi esse processo de ser catequizado, provavelmente numa paróquia inundada por esse tipo de pensamento, e esse movimento de sair e se tornar quem está sendo hoje? Então, é aquele processo de formação que eu comentei no início, né? Você se depara, vai chegar um certo momento que você vai ouvir coisas básicas da fé que você não ouviu em nenhum lugar e você disse assim, pô, por que ninguém me ensinou isso? Por que ninguém falou sobre isso numa homilia? Por que o meu catequista não falou isso? Coisas básicas aí que você pega questões puxando para a minha área da história, né? Questão da igreja no passado. O que a gente costuma ouvir? Que dos próprios católicos, do próprio catequista, do próprio padre, que a igreja errou e que ela pediu perdão, mas agora a gente está numa outra igreja. E essa igreja é mais moderna, essa igreja é melhor, essa igreja é mais progressista, essa igreja abraça mais, essa igreja não condena, ela acolhe, só acolhe, só acolhe. A igreja, então, ela não fala mais nada. E a gente tem isso, né? A minha catequese como é que é a catequese hoje? Eu dei muita formação para catequistas. Eu, aí em 2016, 17, 18, até 2019 ainda, 2019, 2020 não parou por conta da pandemia, mas eu dei formação para muitos catequistas em várias paróquias, em várias dioceses, na diocese de Novo Hamburgo, aqui ao lado, eu dava formação para todos os catequistas, de uma formação básica que eles tinham. A diocese de Novo Hamburgo tem um programa de formação coordenado pelo padre Luciano Almeida, um grande sacerdote, muito bem estruturado. E o que a gente vê? Que os catequistas são pessoas que querem ajudar a igreja. São pessoas que têm a mais boa intenção no seu coração. Pessoas que entregam o seu tempo para a igreja. Só que, infelizmente, os catequistas não foram catequizados. E nem os padres, muitas vezes, são catequizados. Parece loucura isso, mas é realmente assim que nós enxergamos. Então, quando eu fui catequizado, na minha crisma, eu tinha 14 anos, sempre fui católico, meus pais também, mas depois a gente acaba aquela ideia de aborrecente, de idiota, de achar que sabe mais, acabei me afastando. Mas aos 14 anos eu chegava para a catequista e a catequista um dia foi dar uma aula sobre o terço e ela não sabia rezar o terço. Eu tive que, não, professor, não, é assim, eu nunca vou me esquecer, é assim, é assado, desse jeito, você reza o terço. Não sabia rezar o terço. Então, a gente teve uma formação muito precária. E eu tive que buscar isso em outras formações, né, que são aí muito famosas, eu acredito que é o que o pessoal acaba buscando, né, os livros do professor Felipe Aquino, os vídeos do Padre Paulo. Foi através disso que começou a minha formação e depois fui aprofundando cada vez mais em outros temas, sempre buscando me formar. Mas é muito triste a gente não receber, não saber como que se confessar, não saber coisas básicas da fé, dogmas da fé.
Muitas vezes os catequistas dão a opinião deles, não falam o que é a doutrina da igreja, isso acontece demais. Eu acho que Nossa Senhora não foi virgem, essa história aí não é muito bem contada e tal, a gente tem que ler a Bíblia, o que era virgem, qual o significado do virgem no contexto de que a Bíblia foi escrita, sabe? Então, acaba destruindo a fé. Isso é teologia da libertação. A teologia da libertação já tomou a catequese do Brasil. Uhum, Já uhum. tomou. Por quê? Porque nós temos hoje, por mais que as pessoas não sejam da TL, por mais que o catequista não seja da TL, o catequista tem uma grande intenção no seu coração em ajudar as pessoas, só que ele não sabe. Por quê? Porque ele já Não não foi sabe. catequizado. E por que ele não foi catequizado? Porque, tempos atrás, teve uma teologia que destruiu os seminários. E disse para os padres que os padres não precisavam mais falar sobre pecado. Uhum. Que os padres não precisavam mais falar sobre fé. Que os padres tinham que falar sobre o quê? Sobre desigualdade social. Que os padres tinham que falar sobre política. Que os padres tinham que falar sobre os governantes. Que os padres tinham que falar sobre os pobres. Que os padres tinham que estimular a revolução. Daí o padre deixou de ser padre e passou a se tornar um político. Um político. E muitas homilias de muitas igrejas são palanques eleitorais, aonde Uhum. nós temos ali indivíduos que estão adulterando a fé por conta de uma ideologia. Alguns são realmente maus e sabem o que estão fazendo. Outros são mesmo burros. E esse burro aqui não é uma ofensa, é uma constatação. São burros mesmo, não sabem, não estudaram, ficaram com a formação que receberam e passam aquilo. Então, querendo ou não, né, a teologia da libertação já está. E aí vem a nossa parte do que a gente precisa fazer. A gente precisa começar a estudar. E esse estudo não é só para a gente, é também para os outros. Para ensinar os outros, para ajudar as outras pessoas. Enfim, Eu costumo contar que eu aprendi o que era o catecismo, fui conhecer o catecismo tem 3 ou 4 anos atrás, estando e fazem 10 anos que eu estou dentro da igreja. uhum. E digo mais, professor, a gente tem uma questão, né, que tu falou brilhantemente, que é muitas pessoas têm um viés da teologia da libertação sem saber, e às vezes até na sua intenção, criticando a teologia da libertação, mas lá no fundo ele tem aquela mentalidade, por exemplo, de uma relativização do rito. Se a gente é simples. O que relativizou tanto o rito? É a teologia da libertação, que tira o Uhum. sagrado. Então você para de ver a Santa Missa como algo transcendente e teocêntrico e passa a enxergar a missa como a reunião da comunidade, a festa da comunidade, onde se pode fazer qualquer coisa em nome do seu bem-estar. É, Então você vai ouvir catequista falando, pode falar? não, uma coisa simples, desculpe te cortar, mas um exemplo básico disso que você está falando é Uhum. aquela ideia de que a missa é para mim. Eu vou na missa para me sentir bem. Eu vou na missa para. Exato. Cara, a missa não é para ti. A missa é para Deus. Só que as pessoas não fazem nem ideia disso. Que elas estão na missa para, de fato, assistir à missa. Você vai assistir, você vai participar, não. Você vai assistir o sacrifício Exato. e vai E isso chega comungar do num corpo de ponto. Cristo e ouvir a palavra de Deus. Só qual foi o catequista? Qual é o catequista que explica a missa? Ou se explica, Nenhum. explica certo. Então você tem, você vê aí um exemplo básico dessa visão da teologia da libertação sendo aplicada concretamente.
onde as pessoas já não sabem o que é missa. Daí tem gente que, digamos assim, eu vou assistir missa pela internet Cumprir preceito. e cumprir e tá válido, né? E por quê? Porque realmente a missa é para me sentir bem. Qual é a diferença de eu estar lá ou estar aqui? Exato. Entende? E a gente percebe isso em ministério de música, em padre que tenta agradar o povo. A gente vê, na maior, eu sei, a gente não está aqui fazendo julgamento de intenção, pelo amor de Deus. A gente está falando e fazendo uma constatação daquilo que foi digamos assim, é o que a teologia da libertação causou nas nossas paróquias. Então você vê a questão de entra num ato penitencial, entra criança lá com folhetinho, jogral, né? E essas coisas assim. Por quê? Porque é para dar um dinamismo na missa. Então você quer fazer com que o povo se sinta bem e se tire o caráter transcendental do que está acontecendo. Né? Se você para ler a Mediator Dei de Pio XII e você vê uma Santa Missa hoje, na maioria das nossas paróquias, seja em Teologia da Libertação escancarada com missa afro, missa Gaudieri, etc., ou numa missa de cura e libertação, digamos assim. Né? Então, há essa mentalidade da Teologia da Libertação incutida até mesmo em quem é diametralmente oposto à Teologia da Libertação. Porque a teologia da libertação, ela é, como tu falaste muito bem, ela não é apenas uma questão política, mas uma tentativa de dessacralização. Então, se você dessacraliza a missa, você está dessacralizando o centro da nossa fé, que é Jesus Cristo, e o centro da Santa Missa é a renovação do sacrifício de Cristo. Que catequista tem a capacidade de explicar isso hoje? Quantas pessoas que estão aqui na live aprenderam a enxergar a Santa Missa como a renovação do sacrifício de Cristo? Exatamente. E dentro dessa questão, a teologia da libertação, ela quer a destruição de todos os sacramentos. De todos os sacramentos. Então, o próprio batismo, ele se torna extremamente relativo. As pessoas, elas acabam tendo uma consciência de que a religião, ela é apenas uma prática exterior e não uma vivência interior. Então, o fulano, a sua santidade é avaliada a partir das suas posturas exteriores. Vou dar um exemplo aqui, aquele comediante que morreu, Paulo Gustavo. Todo mundo começou a canonizar o cara porque o cara fazia uma doação para uma entidade. Isso não é ser santo. A santidade não está só nisso. Isso é uma mentalidade da teologia da libertação. As pessoas não percebem, mas é uma mentalidade materialista. Então, o que me sustenta é aquilo que eu dou. E não aquilo que está por detrás. Por que eu dou? E como é o meu interior? Então, por exemplo, estudo. Estudo não é coisa. A gente não precisa estudar, a gente tem que ajudar os pobres. Isso que é importante. Uhum. Mas eu ensinar, eu também estou ajudando os pobres que não têm o conhecimento, os pobres de conhecimento, os pobres de espírito. Também é uma coisa, mas essa mentalidade acaba ficando em quem se diz que não é TL, em quem critica a teologia da libertação, inclusive, mas está na mentalidade. E às vezes você vê formadores, pregadores, catequistas com essa mentalidade. Então a teologia da libertação é imenso, é um joio, e que ainda, infelizmente, tem gente que critica a teologia da libertação, fala a verdade sobre a teologia da libertação, mas daí chega e diz, não, mas existe uma libertação boa, porque a teologia da libertação ajudou as pessoas a ajudar o pobre. Fala besteira, cara. A igreja sempre ajudou o pobre. São Basílio, a cidade de São Basílio se chamava Basiliada. A cidade dele era a cidade dos moribundos e dos coxos.
só ia doente, mendigo, pessoa desfavorecida, leproso, e ele acolhia todo mundo. A diocese de São Basílio Uhum. acolhia todo mundo. São Basílio era da TL? Não. Não. São Francisco de Assis. Poxa, o que São Francisco fez? Vai dizer que São Francisco era da TL. Daí os caras tentam dizer que sim. Sim, ele era Sim. da teologia da libertação, porque ele lutava contra a hierarquia poderosa da igreja, que detinha todo o poder, a avareza, as riquezas, a luxúria, padres e bispos corruptos. Então São Francisco aparece para mostrar novamente qual era o caminho que a igreja deveria percorrer. Isso é muito comum, a gente ouve até hoje, né? Só que você vai estudar o contexto histórico de São Francisco de Assis, século XIII, o que você vai encontrar lá? Você vai ver que São Francisco de Assis viveu durante o período da cristandade. E durante este período a igreja não era nem um pouco assim. Ao contrário, o número de santos, de bispos, padres, santos era gigantesco. O número de religiosos era enorme. Teve corrupção na igreja na Idade Média? Teve, lá no século X. No século XIV. No período de São Francisco não teve. Não teve. Então, o que São Francisco fez? São Francisco apareceu naquele momento para mostrar àquelas pessoas que já eram muitas vezes santas, que elas podem ser santas de uma maneira extraordinária. Uhum. Algo assim absurdo. Se tem alguém que viveu literalmente as Sagradas Escrituras, foi o grande pai seráfico, como Santa Cecília o chamava. Pai seráfico. Olha só o que é isso. São Francisco diz é isso. Só que ninguém nos ensina isso. E hoje, nunca vai ter um São Francisco no nosso tempo. Nunca. Por quê? Porque nós não temos capacidades humanas para ser como São Francisco e para entendê-lo. Se aparecer alguém dizendo bom dia, cachorro, bom dia, árvore, vamos chamar o quê? Vamos chamar o cara do Greenpeace. Vamos dizer que ele é Exato. ecologista. Vão dizer que ele é comunista. Então, as Perfeito. pessoas não estão preparadas para algo desse tipo. Os santos são do seu tempo. Ah, Né? até porque a santidade, a caridade, professor, ela não precisa ser mostrada. Né? Como a gente vê, por exemplo, no Instagram, não precisa ir muito longe. Né? Dentro da própria igreja, o cara que faz caridade posta 12 mil fotos de obras de caridade. Isso é o conceito de caridade na sua virtude como é? Claro que não. Né? Até porque a caridade, ela não é um patrimônio de uma ideologia, ela não é o patrimônio de uma bandeira, ela é um patrimônio da igreja. O conceito, a virtude da caridade, ela vem com a igreja. E ela se perpassa pelos séculos. A própria Inquisição, que era apoiada por São Francisco de Assis, citado por ti, era um grande instrumento de caridade para com o povo naquele tempo. E aí sim precisa se entender o contexto. E aí sim precisa entender o que estava acontecendo com uma historiografia correta e não com anacronismo, como se faz atualmente. Porque hoje em dia a historiografia, né, ela é muito seletiva. Né? Ela passa pano para alguma coisa e desce o chicote em outra, tirando totalmente do seu contexto. E isso é algo que a teologia da libertação faz, inclusive dentro das nossas paróquias. Não à toa, e também vamos falar isso amanhã com a Sarah Winter, né, a gente vê, por exemplo, as católicas, pelo direito de decidir, palestrando dentro de uma paróquia. E aí? O que a gente faz? Essa questão da. Eu ia falar ali da questão, me esqueci, agora deu um. Enfim. Mas que era de uma ação da teologia da libertação. Não vou lembrar. Mas, enfim, essa teologia da libertação ela está muito presente
efetiva dentro da igreja, e a gente precisa, lembrei que a gente precisa fazer alguma coisa. Já vou falar o que é que a gente pode, as duas ações que a gente tem que fazer, duas ações. Mas antes disso, o que a teologia da libertação fez? Ela foi realmente destruir a caridade. Porque, como vai dizer o cardeal Ratzinger na encíclica Veritate et Caritate, Verdade e Caridade, nessa encíclica ele fala que não existe verdade sem caridade e não existe caridade sem verdade. E o que a teologia da libertação faz é transformar a caridade em filantropia, em política. Então, a ação de você ajudar o pobre, ela se torna já vazia em si, porque ela tem um fundamento revolucionário por detrás. Você ajuda o pobre com o objetivo de transformar em um revolucionário. Você leva o pão e diz para ele, mas você está sem pão porque tem outro que está comendo no seu lugar. E você precisa tirar dele. E você está sem esse pão por causa dessa sociedade que te escraviza. Então, não leva a pessoa para o céu. Então, não é caridade. É falsidade. A teologia da libertação ensinou a igreja a ser caridosa. Mentira, meu caro. Mentira, porque aquilo não é caridade. Dar alguma coisa não é caridade. E daí tu vai ver que tem um monte de gente, teólogo da libertação, pensadores aí que seguem essa linha da teologia da libertação, mas que se passam em não dá esmola. Porque diz o seguinte, por que eu vou dar dinheiro se ele vai fazer, se vai usar droga, se ele vai beber, não sei o quê. Cara, Deus te dá graça todo dia e tu ainda é um desgraçado e ele não tira a tua graça, não tira a tua vida. Dá esmola, sim, sempre. Você não é mais do que ninguém para saber o que o cara tem que fazer ou não com o dinheiro. Você tem que dar esmola. A igreja diz, dá esmola. Não é dar esmola só para esse e não para aquele. É dar esmola. Sim. Você pediu, dá. Pronto. Se tu tem, dá. É assim que funciona. É desse jeito. Sim. Se eu for dar esmola esperando que o cara fale alguma coisa ao meu respeito ou que ele abrace a minha causa, não difere em nada de uma ONG, professor. Não, com certeza. Então tem muito padre aí que fica postando 12 mil fotos no Instagram que poderia muito bem abandonar a batina que já não usa e se tornar um filantropo de uma ONG, etc. Aí, e não há nada de errado nisso. Aí vem uma grande questão. Por que os padres usam batina? Um dos casos. Morreram pro mundo. Sim, mas um dos casos é o quê? A pobreza. Qual é a tua roupa? A tua roupa é a batina preta, surrada. Essa é a batina. Eu não uso batina porque eu sou humilde. Eu uso camisetinha da Lacoste, da Tommy. Cara, cadê a humildade? A humildade é a batina. Bota a batina, seja humilde. Mas é difícil, né? É complicado. Então, tu percebe a incoerência, né? A hipocrisia. O que a gente pode fazer? Duas coisas. A primeira é o desenvolvimento de uma resistência psicológica. Não sei quanto tempo a gente tem de live aí. Dá para ir mais um pouquinho. Dá para passar de uma hora? Tu tem? Tranquilo. Tá. Me liberaram, o Instagram me liberou. Eu não tô. Dá uma hora. Até quando eu não sei. Eu corto. Ele tá passando por uma atualização, então tá todo mundo com um alcance bastante reduzido. Inclusive eu vi gente reclamando que não consegue compartilhar a live, mas não é só essa live, são várias lives, já vi outras pessoas reclamando. É resistência psicológica. O que é resistência psicológica? Resistência psicológica é você ter a capacidade emocional de suportar a verdade diante de todos que defendem a mentira. É de você permanecer firme
diante de todos que estão falando uma coisa diferente de você. Muitas pessoas não possuem isso, ou seja, elas acabam aderindo para não se indispor, o famoso respeito humano. Acabam aderindo ao erro por conta disso. E a gente precisa estar firme, mesmo que a gente seja o único, porque você será o único por pouquíssimo tempo. Porque a mentira ela tem perna curta. E se tem uma pessoa que já defende a verdade, essa pessoa já vai ajudar outros a perceberem, já vai ser um sinal ali. Tanto é que quando eu falei no meu curso da Teologia da Libertinagem, a última aula foi sobre resistência psicológica, eu dei vários exemplos lá de casos de mudanças que ocorreram a partir de um pequeno grupo, só que a verdade ela tem uma ação libertadora. Então a gente não consegue medir o efeito da verdade que a gente emite. A gente não tem. Eu não sei quais são os efeitos dessa live. Eu não faço ideia do que pode acontecer a partir Uhum. daqui. Porque a verdade, ela vai libertando. A verdade, ela retira as escamas. A verdade, ela tem. Ela entra na nossa inteligência, ilumina a nossa inteligência. A gente passa a ver o que a gente não enxergava antes. E ela vai e convida a nossa vontade a tomar uma ação. E daí a nossa vontade é movida por aquela verdade, por aquela luz que Uhum. iluminou o intelecto. Provavelmente quem está ouvindo essa live se converteu. Então você tinha a vida A e passa a ter a vida B. Por que você fez essa mudança? Porque você aprendeu uma verdade, essa verdade iluminou a sua inteligência, você começou a ver uma coisa que você não via antes, então você achava que estava certo quando você viu que estava errado. E você muda. Não, não, é desse jeito. Então a verdade ela tem um poder de ação gigantesco. E a gente precisa ter a resistência psicológica para defender a verdade. Só que você só tem resistência psicológica se você tem base, se você sabe o que você está defendendo. Ou seja, se você conhece aquilo que você está defendendo. Então não adianta você querer Exato. ter resistência psicológica e não conhecer a fé. Porque daí o cara vai chegar com um monte de argumento, vai chegar com um sofismo, com um jogo semântico e você já cai para aquilo ali. Uhum. Então, para você ter resistência psicológica, você precisa estudar. Esse Exato. é o primeiro passo. O segundo, nós, como leigos, não precisamos agir querendo bater boca com o padre, Uhum. querendo Uhum. bater boca com o bispo, querendo sair atacando, chutando, xingando. Não é desse jeito que a gente vai mudar alguma coisa. Como é que eles fizeram para proliferar essas besteiras deles? Eles fizeram o quê? Comunidades, na verdade não foram eles que fizeram, mas se usaram nas comunidades Uhum. eclesiais de base, ou seja, grupos de convívio de pessoas, onde as pessoas partilhavam ali uma comida, partilhavam a sua vida, tudo isso tudo no livro é, Eclesiologia do Povo, lá do Leonardo Boff, ele explica como que você deve fazer para mudar as pessoas. A partilha, cada um trazer uma coisinha, falar da sua vida, tem um porquê. É impressionante. Os caras pensaram em tudo. Mas o que a gente Não dá um precisa ponto sem formar? nó. Exatamente. O que a gente precisa fazer? Formar grupos de estudo. Porque não existe catolicismo virtual. Não existe catolicismo sem comunidade. Tá? Infelizmente, a gente, por conta dessa crise de fé, acaba perdendo os laços com a comunidade. Você, você não frequenta e nem deveria frequentar. Vou frequentar a paróquia do Padre TL. Não precisa frequentar.
Mas, na paróquia que você frequenta, que você procura, você pode ir lá oferecer uma catequese, uma formação, ou melhor ainda, formar um pequeno grupo de estudos. Chame seus amigos, chame pessoas próximas que você conhece, comecem a estudar, fazer um curso, comprar livros, fazer leituras. E daquele grupo, daqui a pouco, está saindo um monte de gente para ajudar as outras. Então, as duas ações que a gente pode fazer para mudar a situação que nós estamos é a primeira, desenvolvimento de uma resistência psicológica, só que essa resistência psicológica não existe sem uma formação. Então você precisa se formar. E o segundo é a formação de grupos de estudos, porque a gente precisa de comunidade. Os eremitas, Santo Antão, que ficou 40 anos trancado numa caverna, não ficou sozinho. Depois teve gente que começou a seguir ele. Inclusive foi responsável pela formação do grande Santo Atanásio. Então, você pode sim fazer alguma coisa. Ah, mas esse grupo só tem 2, 3 pessoas. Ótimo, perfeito. Cristo já disse, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então só precisa de mais um, cara. Sim, mais exato. Um. Não precisa Professor, eu só vou coisa. pedir a licença para eu chamar minha esposa para ela me alcançar o cabo do carregador antes que meu celular descarregue. Eu terminei, era isso que eu ia falar também. Então, perguntou as duas coisas que a gente precisava fazer. Essas são as duas coisas. Deixa eu ver se... Eu não sei se eu nem consigo... Eu vou só chamar ela pra botar o cabo aqui, porque senão eu tenho medo de acabar ela do nada. Amor, me alcança o cabo do carregador que tá em cima da cama, por favor. Obrigado. Coisas que acontecem. Enfim, eu quero primeiramente agradecer, porque tivemos uma verdadeira aula aqui, professor. Já era esperado. Eu até ouvi um comentário ali, eu queria concordar com a pessoa. Eu nem precisei falar quase nada nessa live. Eu só acompanhei. Né? E eu queria agradecer muito, muito mesmo por essa partilha, por essa conversa, que realmente foi engrandecedora, né? E a casa aqui é sempre sua, o senhor sabe, né? Já é a 4ª ou 3ª live que a gente faz. No que precisar de mim, estamos aqui. E desejo do fundo do meu coração que cada vez mais o seu curso cresça, e que a gente possa fazer o nosso churrasco o quanto antes, né? Porque não pode a gente morar no mesmo estado e ainda não assar uma carne junto. Exatamente, exatamente. Se Deus quiser, vamos nos encontrar aí em breve. Alan, como eu disse no início, a alegria é toda minha. Muito obrigado, apesar de não conhecê-lo pessoalmente. Tenho uma grande estima pelo teu apostolado também, o pessoal. Aí fique ligado no que o Alan está fazendo e principalmente trazendo esse conhecimento catequético que pode parecer alguém dizer assim, nossa, falar de catequese, mas gente, as pessoas não têm nenhum conhecimento de catequese. Eu estava esse final de semana em Teresina, em Piauí, dando uma formação lá em educação. Só que começou a aparecer algumas dúvidas que eram assim de catequese base. Como é que você vai falar sobre história da educação católica se as pessoas não têm catequese? Então a gente tem que ter calma e seguir os passos. Né? A primeira coisa, se formar, ter um bom conhecimento catequético, buscar uma vida espiritual sólida, desenvolver uma resistência psicológica e depois vai se aprofundando nas outras coisas junto com outras pessoas. E muito obrigado mesmo por todo o apoio, todo o carinho, a amizade, Alan. Que Deus lhe abençoe imensamente. A Andressa, sua esposa também, bebê. Que Deus conduza tudo e que a sua meta seja a santidade. Amém. Para nós. Antes do professor sair, quero mais uma vez agradecer. Fazer o convite para amanhã, receberemos aqui a Sarah Winter para falarmos sobre feminismo e por que existe a incompatibilidade
entre feminismo e catolicismo. Fiquem tranquilos, o pessoal ficou meio assim receoso, questão da Sara, mas fiquem que nós vamos falar apenas sobre catolicismo, não vamos aprofundar em outras coisas. Então, peço para vocês que acompanhem amanhã conosco, permaneçam conosco e fiquem até o final do nosso congresso, porque tem uma grande surpresa vindo por aí, certo? Muito obrigado, professor. Vou apagar aqui antes que o Instagram me apague. Tchau. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Abençoe. Tchau.